Fala pessoal, vamos fazer aqui a nossa análise do simulado do oficial de promotoria que foi realizado no dia 29 de maio de 2022. Para quem não sabe do que eu estou falando, nós tivemos um simulado, o edital de oficial de promotoria está autorizado, né? A ficha tem curso online, já tem outros cursos de teste, todos os sábados há séculos nós fazemos os encontros de assinatura, né? Qualquer dúvida, fale com a gente, 31294356. Mas vamos fazer uma análise global, questão alternativa por alternativa, como é que as pessoas foram em cada matéria, isso é interessante, e o ranking, tá? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, esse simulado foi disponibilizado no valor de R$50, onde ele contemplava toda uma prova, onde muitas questões eram inéditas, muitas questões de prova e todas corrigidas, 80 questões corrigidas alternativa por alternativa, né? Então foi um valor bastante justo. Nós ainda fizemos uma coisa legal, colocamos que quem adquiriu a apostila pagava R$10, e isso ajudou muita gente a fazer o simulado, foi bacana. Bom, vamos lá. O NEAF, só para vocês terem uma ideia, o ranking, ele vem pelo ID, não é pelo nome, nós vamos ver aqui hoje, né? Você logo que fazia a prova, tinha um meu desempenho, que a gente chama, né? Por matéria, dá para você ver como foi. Logo que você entregava, você via uma tela parecida como essa. Depois você clicava ali em resolução e via alternativa por alternativa. Ainda posso fazer, professor? Ainda pode fazer, tá lá. E você pode se inserir, né, dentre as análises que nós vamos fazer aqui. Hoje o NEAF tem o curso tanto de teoria, que é o primeiro ali à esquerda, o curso de teste, a apostila, então, e as assinaturas, né? Aliás, uma coisa boa que o pessoal fez aqui do NEAF, para quem quer conhecer a assinatura, vai lá no site do NEAF, e o primeiro mês ele pode experimentar gratuitamente. É bacana fazer esse tipo de experiência. Bom, vamos lá. Estrutura do simulado. A estrutura do simulado é a estrutura da prova, né? A prova contempla português, 35 questões, direito penal, processo penal, administrativo. Só precisa fazer uma análise aqui sobre o que é penal. Não, peraí, isso é fácil. Não, não é tão fácil. O que é processo penal? Não, isso é fácil. Processo penal é só o Código de Processo. Não é só o Código de Processo. Ah, o que é administrativo? É direito administrativo. Não, não é direito administrativo apenas a teoria, como você encontra, por exemplo, numa prova da Leste, na prova do TCM. O que é constitucional? Bom, vamos lá. A primeira análise, na minha opinião, é entender a matéria. E aqui eu vou me valer de uma análise sutil de explicação. Por exemplo, direito administrativo, para oficial de promotoria, a julgar nos moldes que nós trabalhamos no edital, ele envolve a Lei 10.261 de 68, é o Estatuto. Assim como você vai fazer prova da Federal, você vai enfrentar a Lei 8.112 de 90, tá bom? Vai enfrentar o Estadual, vai enfrentar a 8.989 de 79, TCM. A maioria das provas é 8.112, tá, galera? E a maioria de provas do Estado de São Paulo é 10.261 de 68, como aconteceu em Escrevente. Legal. Depois, vamos ticando aqui, para as pessoas entenderem a análise, né? Ela é completa. A Lei 8.429 de 92. Pessoal, dentro de uma prova inteira, né, dentro de um edital inteiro, melhor dizendo, eu tenho direito administrativo. Das 80 questões, eu tenho uma das disciplinas é direito administrativo. E dentro da disciplina, eu tenho 8429. Então não dá para eu chegar, seja numa prova, num curso de teste, colocar 100 questões da 8429 só porque ela mudou. Ela é importante, mudou em 2021 totalmente, totalmente. As provas que você pode estudar de 8.429 são de 2022. Não tem o que discutir, tá? Tem também a famosa Lei de Acesso à Informação. Teve uma breve alteração em 2021, mas nada que altere tanto. Só que não era uma resolução, era um ato. Era um ato, né? Virou resolução. A resolução 484 não era uma resolução, era um ato. Virou uma resolução 1342. E tem questão de resolução? Lógico que não. Nós tivemos de criar. Então, essa é uma análise importante para entender a nossa análise global do simulado. Então não adianta falar, fui bem, isso ou daquilo. Se o cara não está lendo a resolução tal, não adianta dizer, puxa, mas eu sempre fui bom em administrativo, eu sempre estudei atos administrativos, poder... São coisas diversas. Ok. Na parte de processo civil, que é um picutucho, é muito pequenininho.
Tem um neologismo interessante, né, picutujo? Veja, em primeiro lugar, que eu preciso entender é, será que o código ainda é esse? Claro que não. Nós tivemos alteração. Os dispositivos hoje que são cobrados não são mais aqueles, e sim esses. Ou seja, o 81 a 85 que tratava do MP, hoje é 176 a 181. 177 ao 99, hoje, e por aí vai. Então, isso também é importante para poder entender o que eu vou falar daqui a pouco. Direito constitucional não é só constitucional, tem também a lei orgânica. Então, de repente, o aluno fala, puxa, fui mal em constitucional? Não, não é que foi mal em constitucional. É que geralmente ele só está estudando a Constituição. Mas ele não tem bala para resolução. Direito processual penal não é só o processo penal. Você tem a Lei 9.099, que tudo bem, sempre cai mesmo. Mas você tem também a Resolução 314, que hoje já não é mais a Resolução 314, que era um ato, agora é a 1364 de 2021, que por sua vez não tem questão, nós tivemos de criar questões sobre isso, tá bom? Então, feitas essas análises preliminares, eu posso começar a discutir sobre a análise. Tudo bem? Então eu tenho língua portuguesa, direito penal, direito processo penal, que tem uma divisão, direito administrativo, constitucional, processo civil, matemática, social, não tem muito o que mudar, e atualidades. Ok. Bom, em primeiro lugar, a nossa referência, né? A gente tem que pegar uma referência, o concurso de referência para a NASA ter feito todos esses cálculos, foi o MP de 2015, tá? Com aproximadamente 26 mil inscritos, habilitados quase 1.600, uma nota de corte de 76 e pouco. Isso não quer dizer que a pessoa tirando 77%, ela já estaria sendo nomeada, não é isso, tá? Em que pese ter muitos nomeados que nem sabiam que seriam nomeados no outro concurso e que acabaram conseguindo. Ok. Qual é a nota de corte do nosso simulado? 51 pontos, tá? Professor, o senhor ficou feliz? Não, eu não fiquei. Eu fiquei feliz de evidenciar que as pessoas precisam melhorar. Tive notas muito boas? Sim, teve alunos com notas muito boas. Mas o mais importante para mim é que as pessoas fizeram o simulado, acreditaram nesse trabalho, tá? O NEAF não tem uma aprovação tão alta em TJ e MP à toa. É porque nós fazemos um trabalho com antecedência. Vamos explicar o que é 51 pontos, né? A prova tem 80 questões, mas precisa lembrar que pelos critérios do edital antigo, a prova vale 100. Quando a gente fala que a prova vale 100, cada questão em tese valeria 1,25, porque a prova vale 100. O corte seria 51. O que a gente poderia entender? Nós que não somos de exatas, como os caras que fizeram esses cálculos aqui. Eu não sou de exatas. 51% da prova, ou seja, de 80. Aproximadamente 41 questões foi o nosso corte. O senhor acha então que 41 de 80 é bom? Não. Mas é o que aconteceu, tá? Acima do corte. Nosso simulado tem um pouco mais de pegada do que a própria prova? Tem. Mas dessa vez, nós não fizemos uma prova tão mais pesada, tão distante, né? Quanto se imagina, tá? Nós fizemos muito próximo da prova, em que pese muitas questões novas e tudo mais. Eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para evidenciar, e se eu puder ajudar, ótimo, é isso que eu quero, tá bom? Agora, o que eu não posso é ficar dando uma de coaching louco, né? Coaching quântico, tá bom, não tá bom, isso é muito subjetivo, tá bom, tá bom. Tem de analisar ponto por ponto, matéria por matéria. Você quer realmente ser nomeado? Então presta atenção, tá? Bom, se nós estamos falando num corte desse tipo, aqui a gente colocou o desempenho médio dos habilitados, deixamos aí para vocês, né? A média geral, 59,31. E a média dos habilitados, quem passou disso, foi 74. A média dos habilitados. Ou seja, entre os habilitados tem muita gente com nota muito boa. Vamos lá. Se você fosse analisar entre o cara que está lá no nosso simulado, do 1º ao 25, ele tem nota 90. Leia-se, quando eu falo em nota 90, eu estou falando em aproximadamente 90% de uma prova de 80, 72 questões de 80. Quando eu analiso
a segunda, por exemplo, uma faixa de 80, que fica ali o cara entre 164 a 200, eu diria que é o cara que tenha 64 questões de uma prova, tudo bem? E lá embaixo, ao analisar o corte, a rabeira, 41 questões, que é o cara que estaria aqui embaixo, tá? Então aí você vê, fala, puxa, eu não posso ficar ali, metade, um pouco mais da metade da prova, de 80 você está 41, não estou feliz, não estou feliz. Eu quero ficar aqui, professor. Eu quero ficar, né, numa margem onde eu vejo, por exemplo, deixa eu colocar esse aqui, ó. Onde eu vejo aqui, por exemplo, ó, eu quero ficar mais aqui. Eu quero ter uma nota de 85, 90, eu quero ficar por aí, professor. Por quê? Porque eu sei que a prova não é bolinho e para ser nomeado, a gente está vendo a dificuldade. Veja, uma coisa não é que me assusta, mas assim, me deixa um pouco preocupado e a gente precisa entender isso aqui. Por exemplo, em primeiro lugar, eu preciso fazer uma análise, né, grosso modo, que, ora, deixa eu colocar uma seta aqui de uma cor melhor. Da esquerda para a direita, eu tenho o quê? Eu tenho justamente a análise daquilo que é mais difícil para o médio e para as mais fáceis. Então, as questões que estão na última coluna direita, em tese, são as mais fáceis. Mas aí eu pergunto, processo civil, um edital desse tamanho. Então eu tenho de encontrar muitas questões aqui, professor, de processo civil, porque são as mais fáceis, eu não encontro. Veja, então, quando eu vejo uma questão aqui de processo civil, quando eu vejo uma questão aqui de processo civil, eu falo, caramba, pera lá. Mas esse cara precisa ter o domínio dessas questões mais fáceis. E olha, agora, é óbvio que entre as mais fáceis ficaram as de língua portuguesa. E não foram questões muito fáceis, não. Mas isso já era esperado. As pessoas estão batendo, que estão no nível bom, e você tem que buscar o nível bom. De 35, estão batendo acima de 30. Tenha certeza disso. 31, 30, é verdade. E você consegue, desde que você faça uma análise profissional, tá? Disso que está acontecendo. Professor, vamos falar das mais difíceis? Vamos. Nós fizemos aqui uma análise, ó. Primeira questão mais difícil foi uma de penal, depois foi uma de atualidades. E o que me matou foi atualidades, professor. É? É. Eu não quero ser chato, mas analisa comigo. Então vamos fazer o seguinte, vamos anular todas de atualidade. Todas. Ou pelo menos essas 5 aí, ó. Tá? Se o seu simulado tem 75 agora, não tem 80. Esquece. Eu pergunto, se o seu simulado tem 75 questões, vamos fazer conta junto, ó. 75 questões. Eu quero chegar, professor, perto de 90, tá? Vezes 90%. Então você tem de ter 66, 67 questões de acerto. Perceba o que eu estou dizendo? Então, não faça essa análise ruim. Só porque isso, só aquela matéria. Analise o todo. Veja cada ponto que você precisa melhorar, tá? E não só desculpinhas, essas coisas. Analise como um todo. A gente quer que você melhore, tá? O segredo do NEAF ter essa aprovação toda é esse papo que a gente está tendo agora, tá? Você vai ver. Ok. Por exemplo, eu peguei questões para vocês das mais difíceis aqui que aconteceram na prova. Essa questão, por exemplo, da prova, ó, uma questão que aconteceu em penal, né? Você vai ver que a questão, ela traz uma questão de Bertioga que foi adaptada. Eu não inventei grandes problemas aqui, né? Mas, na questão de resposta, eu coloco uma interpretação do artigo 327, que às vezes não é muito comum. Na outra questão, que foi a questão 40, foi uma questão da professora, acho que foi processo penal, né? Não havia grandes alterações, mas um casinho, que é o que a prova vem trazendo. A questão 664, que também foi uma das questões de bastante erro, é mais literalidade, mas o problema é, eu estou lendo a lei 664? Se eu não estou lendo, eu não sei como é que eu vou acertar.
A questão de direito constitucional, que teve bastante erro, tudo bem, é uma questão malvada. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação. O problema aí é o seguinte, a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor realmente na data da sua aplicação, mas da sua publicação, mas ela não se aplica à eleição que ocorra até aquele ano. Por exemplo, eu vou ter eleição esse ano de 2022. Se tiver uma lei que altera o processo eleitoral agora, em junho, eu vou ter essa lei sendo aplicada, tendo aplicada não, vigente, mas não quer dizer que ela vai ser aplicada para esse ano, né? Então, mas as outras eram erros relativamente fáceis para quem está bem. Não é lei complementar o artigo 5º, não tem nenhum caso de lei complementar. Não é de baixa renda o artigo 6º, novidade também, emenda nova. Né? Aqui foi fácil, e aqui não é concomitante a eleições de presidente da República, e sim eleições municipais. A grande questão é, o cara foi em cada uma das questões e viu que errou. Se ele não fez isso, não tem como. Tá? Essa questão, por exemplo, essa aqui foi uma de penal também. Veja, eu coloquei de propósito a denunciação caluniosa envolvendo até o PIC do Ministério Público, né? E a grande problemática foi, eu estou estudando só a 10.261 ou eu também estou estudando a resolução? Né? O nosso curso contempla tudo isso. Beleza, professor. A frequência das alternativas no simulado, é importante você agora fazer o quê? Comparar a sua prova com essa análise. Não entendi, Ale? Por exemplo, eu vou colocar em tela cheia porque eu acho que fica até melhor para você. Veja a primeira questão, que é o que você vai fazer depois, ou hoje, ou quando der aí para você. A primeira questão, como é que você analisa? A resposta é B. 29% colocou B. Mas por que será que tanta gente colocou E? Né? Perceba aí. Olha a segunda questão. Eu coloquei, imagina, você colocou A. Puxa vida, eu fui com a maioria. Quer dizer, fui com a maioria, mas com a maioria que errou, né? Porque a letra foi a C. E é importante você fazer um comparativo, tá? Com cada um, nós colocamos as frequências, tudo bonitinho para vocês. Há um material disponibilizado além desses slides para vocês, tá? Então, na área lá do seu simulado, vai isso aqui também. Qual foi o ranking que nós temos? Importante uma coisa, no dia, nós só fizemos o ranking, pessoal, até para não atrapalhar vocês, ó, nós fizemos o ranking até o corte. Muito mais pessoas fizeram prova no dia 29, graças ao bom Deus. Né? Aliás, muita gente fez esse simulado. Mas nós fizemos pelo corte. Nós fizemos do primeiro até o 127. Então, qual é o primeiro colocado, por exemplo? Veja, eu até achei alto isso aqui. Ó. Eu pedi para saberem quem são esses alunos aqui. Eu juro, pedi, eu gosto de pedir. A maioria são alunos já de tempo de casa. Tá? De tempo, os primeiros 10, 15 alunos, são alunos que já fazem curso de teste e tal, estão indo numa gradação. Teve gente com 90, teve gente com 88, aliás, uma briga feia ali até o 15º e tal. Isso é importante, né? E é óbvio, eu posso falar uma coisa? Se você de repente falar, poxa, eu não estou feliz, estou abaixo do cara do corte, pode ter certeza que o cara que está aqui, ó, não está feliz. O cara que está aqui, ó, 19º, ele quer melhorar, ele sabe que pode melhorar. Repare, eu não divulgo o nome, a gente vai pelo ID. Então tá aí para vocês, esse é o nosso ranking, vai ser disponibilizado lá também para vocês, tá? Professor, eu posso fazer o simulado depois? Eu não tô ouvindo toda essa análise, mas eu não fiz. Pode, você vai lá e faz o simulado e depois você analisa, né? Para ver como é que você foi, tá? Onde fortalecer. Poxa, você vai lá, entra no site, clica ali em Ministério Público, você tem assinatura. Aliás, nós fizemos um negócio legal. Clica na assinatura, você experimenta o primeiro mês de grátis. É só colocar assinatura mês atual. Né? É legal. Você tem a apostila. Esse é um concurso que nós estamos preparando as pessoas muito antes. Eu não tenho dúvida. As notas mais altas de oficial de promotoria sairão daqui. E vou dizer, os alunos estão voando. Por quê? São caras que estão no MP, que ainda não foram chamados. São caras que estão no MP e que ainda não saiu a nota final. Então, assim, é um público muito guerreiro, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de agradecer, e me perdoe qualquer erro de cálculo que eu tenha feito, porque não é do NEAF, é meu. Né? Tudo que dá certo na vida, somos nós. Tudo que dá errado, sou eu. 3129-4356, fale pelo Zap. Espero que você intensifique seu trabalho, faça cada vez melhor. E muito obrigado pela confiança.
me pediram um simulado já no mês de julho. Eu vou tentar, tá? Não sei se na primeira quinzena, mas talvez na segunda, um segundo simulado já do NEAF, antes mesmo do edital, ou já com ele aberto. Por quê? Porque, a bem da verdade, nós temos a autorização do concurso, mas ainda não temos a data, a escolha de banca, essas coisas. Mas, pessoal, parabéns para quem está fazendo aí um trabalho de um tijolinho, né? Um grau, um degrau, é isso que é legal. Isso é que vai mudar a nota de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!